Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje 3, 2, 1, ação. Hey baby, vem cá, hey, não sejas má, rebola agora na hora, hey, vamos embora, já sabes como é que é, já não vacila bué, és uma baby bem feita, real, quente, perfeita, és mesmo o meu stuff, vem cá para ser o teu puff, o teu nigga preferido, prometido é devido, vou-te dar o meu trono, já não sou cão sem dono, quero ter filhos, casar-me para não perder o abono, vai ser a minha loucura, sem qualquer censura, adoro bem esse teu jeito, com todo o meu respeito, prepara-te bem, porque eu estou-se bem, não estou com ninguém, espero que tu também. Deixa que eu te leve, baby, talvez até mude, por ti faço loucuras, só peço a Deus que me ajude. Deixa que eu te trato bem nessa tua eminência, hoje vai ser forte, guarda muita paciência. Na 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 Está na hora de ficares comigo e esquecer tudo o que está para trás. Logo vemos sem ser tudo destino. Está na hora e tens que aceitar. Tá na hora de mudar, tá na hora de sentir, vou deixar, tá na hora de medir, começar a reagir, tá na hora de perder, tá na hora de ganhar, tá na hora de sentar, tá na hora de fugir, mas sinto que vou ficar, tá na hora de pedir, começar a corrigir, tá na hora de entender que só tu me podes dar. E à noite sonho contigo, fazes esquecer um abismo, mexes comigo como um sismo, quebras o gelo do mar, é a primeira que aviso, eu não sou nenhum santinho, mas só penso em estar contigo, achas que vou mudar? Deixa que eu te leve, baby, talvez até mude, por ti faço loucuras, só peço a Deus que me ajude. Deixa que eu te trato bem nessa tua eminência, hoje vai ser forte, guarda muita paciência. Na 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 Está na hora de ficares comigo e esquecer tudo o que está para trás. Logo vemos sem ser tudo destino. Está na hora e tens que aceitar. Ai, querer até quero, mas se puder eu espero. Ai, que me deixes maluco, vamos rever o assunto. Detesto quando me picas, não venhas com aquelas dicas que são um ganda matricas. Que o altar é que são dicas, mas é que eu ainda não faço magia. Para mim, efetivamente, tem demofobia. Todos falam, tudo cria azia, só peço a Deus que é ele que me vigia. E prepara-te bem, continua-se bem, não estou com ninguém, espero que tu também. Deixa que eu te leve, baby, talvez até mude, por ti faço loucuras, só peço a Deus que me ajude. Deixa que eu te trato bem nessa tua eminência, hoje vai ser forte, guarda muita paciência. Deixa que eu te leve, baby, talvez até mude, por ti faço loucuras, só peço a Deus que me ajude. Deixa que eu te trato bem nessa tua eminência, hoje vai ser forte, guarda muita paciência. Na 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 Não canso de dizer que é contigo que eu vou deixar de ser bandido. Não canso de dizer que é contigo que eu vou deixar de ser bandido. Não canso de dizer que é contigo que eu vou deixar de ser bandido. Não canso de dizer que é contigo que eu vou deixar de ser E sim, as Conversas de Esquina prometem deixar de ser bandidas, mas não hoje, pois recebemos o ator José Fidalgo. Zé, muito obrigado por teres aceitado Obrigado este, eu, Ruben, pelo aceitado este convite. convite das Conversas de Esquina. É um enorme prazer ter-te aqui. E Obrigado. tenho que te perguntar, se pudesses ter um desejo materializado, pedirias tudo aquilo que tens hoje, mas sem o peso da fama? A fama não me pesa assim tanto para eu me preocupar com isso. Não...
Nós ainda vivemos num país em que, se quisermos pôr um travão às exigências que a fama pede, não é? Ou que a fama exige, passa a redundância, ainda podemos pôr um travão a isso. Portanto, a fama não me pesa nem pouco, mais ou menos. Portanto, eu acho que sou um homem realizado mas insatisfeito. No entanto, a exigência da tua exposição não te obriga, aos olhos dos outros, não aos teus olhos, mas aos olhos dos outros, de ter sempre um sorriso e uma palavra simpática. Ruben, ninguém tem que levar com a indisposição dos outros, não é? Eu não fujo à regra. Se uma pessoa vem ter comigo, tem uma ideia pré-concebida de mim, pede-me uma fotografia ou um autógrafo, eu nesse dia por acaso até estou de mau humor, seja por que circunstância for, essa pessoa não tem a culpa, não é? Eu tenho que me abstrair disso e tenho que ser simpático para essa pessoa, como eu sempre fui e acredito, porque rege-me um pouco na base do respeito, não é? E então é óbvio que sorrio para essa pessoa, porque imediatamente, seja em que circunstância for, que o meu mau humor ou o que quer que seja naquele dia, o meu estado de espírito esteja de que maneira for, se alguém me vem pedir um autógrafo, até acaba por ser uma ajuda, entendes o que eu quero dizer? Porque pronto, afinal de contas, nem tudo é mau. E veio uma pessoa de uma forma bastante simples e não digo ingênua, mas vem pedir um autógrafo, sabes? Porque tem uma ideia de mim. Em muitas das alturas isso até ajuda. Portanto, essa pessoa não tem nada a ver com o meu estado de espírito, coitada. Não é? Vais ao topo e desces muito rapidamente no que ao humor e ao estado psicológico diz respeito. És de altos e baixos constantes. Depende, amigo, depende. Depende do... a nossa profissão exige que nós tenhamos uma consciência da inconsciência das personagens e da inconsciência do mundo dessas personagens, não é? E nós temos picos emocionais bastante diferentes, não é? E bastante dispares. Isso leva a que nós, no nosso dia-a-dia, tenhamos que ter um controle pleno das nossas... da nossa senilidade, entendes? Se eu assim te poderei dizer. Ou seja, nós temos que abstrairmos das personagens, abstrairmos daquilo que lemos, abstrairmos do mundo das personagens e voltarmos a ser nós próprios e voltarmos a encarar uma realidade que é esta, que é a nossa, não é? Esses picos poderão existir porque às vezes na história das personagens há coisas que nos frustram e que nos deixam irritados com o mundo, entendes? Eu dou-te um exemplo. Temos uma personagem que é um médico, não é? Sim. E o médico não consegue naquela sequência, cena, ato ou o que seja, o médico não consegue salvar a vida daquela pessoa porque questões burocráticas no hospital não permitiram aplicar uma série de medidas para que essa pessoa consiga sobreviver, não é? O médico sente-se revoltado porque não foi por causa dele que essa pessoa morreu. Tu, enquanto ator, pensas nisto, pensas que isso é uma realidade do dia-a-dia e ficas irritado e frustrado com o sistema, não é? Tens um pico aí de emoção. E provavelmente a sequência acaba, o filme acaba nesse dia, as cenas acabam nesse dia e tu ainda vais para casa um pouco frustrado com a vida e se calhar até não queres falar com ninguém porque sabes que o que fizeste representa um pouco a realidade que tu vives, não é? E então pronto, nesse dia... é normal que as pessoas, se calhar, não devam falar connosco. As tuas personagens em si fazem-te ter uma visão diferente daquilo que é a vida real. Moldaste os teus olhos à mão daquilo que já tiveste que fazer. Eu gostava de ler mais. E acho que é um privilégio as pessoas, para já, a simples pessoa, o average people, ou o que seja... que lê muito, admiro as pessoas que leem muito, depois os escritores e depois temos os atores. Eu acho que estas duas profissões e este hobby, não é? Eu digo isto hobby porque não são muitas as pessoas que leem, não é? Eu acho que é um privilégio para essas pessoas porque ficam cientes do que se passa no mundo e no mundo das pessoas, não é? E isso é um privilégio para nós porque de alguma maneira ficamos mais inteirados do que se passa à nossa volta, temos uma outra consciência e temos a noção verdadeira
não a clichêtica de que todos dizem que quanto mais sabemos, menos somos ou mais pequenos somos, não. Temos mesmo essa consciência, ou seja, quantas mais personagens tivermos, não é? Mais enriquecedora é a nossa carteira, supomos, de personagens que nós vamos adquirindo ao longo dos anos, entendes? E mais é a noção que tu tens da vida que os outros têm. Sim. E da vida ou do sistema que se rege no mundo inteiro, entendes? Seja por uma ditadura, por uma democracia, por uma... não interessa, seja de que forma for, uma tribo, entendes? Seja de que for. E depois são as vidas das pessoas. Eu acho que nesse aspecto os escritores, os atores são os privilegiados, porque temos essa noção ampla do que é a vida no mundo e a vida no mundo das pessoas. Conhecer a realidade através da ficção em si ainda te faz gostar do mundo em que vives? Não. Ou faz sentir-me desapegado? Amigo, eu ontem vi o Spotlight. Sim, aquela história dos abusos. Não é coincidência nenhuma agora falarmos nisto. Acredito que seja o destino a levar-me aqui a falar contigo e neste momento a invocar o filme Spotlight. Repara, que fé, ironicamente Sim. dizendo, que fé é que tu tens no mundo em que tu vives depois de um filme daqueles. Eu lembro-me, eu tinha 22 ou 21 anos quando o caso rebentou no mundo, não é? Isto foi logo a seguir ao 11 de setembro e passado pouco tempo, foi um ano a seguir, rebenta a bomba, porque foi noticiado no mundo inteiro, não é? Que o jornal de Boston tinha revelado casos de pedofilia. E, entretanto, coisa que o filme não explica, porque entretanto as pessoas já sabem o que é que acontece e quem não sabe que vá à procura, é que através das investigações que os jornalistas, que a imprensa tem feito, os jornalistas de investigação, isto é um caso que remonta já desde o início, praticamente, da Igreja Católica. Exatamente, sim. Não é? Portanto, não são só os 13 casos em que eles ficaram bastante assustados, que passaram para os 90 em que eles ficaram alarmados. Não, isto já vem desde o início da Igreja Católica. E tu chegas à conclusão e pensas, então, mas é isto? É assim que nós vivemos? Em que é que nós nos podemos agarrar para educar uma criança? Para respeitar o outro? Para lutarmos pela vida? O filme deixa-te a pensar como seria se eu fizesse uma daquelas personagens, principalmente, não me lembro agora o ator, peço desculpa, mas o ator até faz de português, o jornalista. Sim. Se eu estivesse na pele daquela personagem, ou se fosse eu a interpretar aquela personagem, eu provavelmente ficaria como eu tenho a certeza que ele ficou depois do filme, sensibilizado com o que aconteceu e até revoltado. E de certeza absoluta que pensou, mas que merda de vida é esta em que nós vivemos? Afinal de contas, nós estamos a seguir o quê? Que parâmetros é que nós estamos a seguir para sermos alguém? O que é ser alguém? Repara. Tudo passa a ser mentira. Não digo mentira. É revoltante dizer isso, entendes? Ou seja, tu batalhas na vida para ser alguém e tu para seres alguém tens que seguir uma série de condições, não é? De medidas que o sistema te atribui. Não é? Queres abrir um negócio, tens burocracias que nunca mais acabam até realmente conseguires ter o teu negócio e depois ter êxito. E para teres êxito ainda tens que ter mais força de vontade e mais medidas que tens de te regir. Tens uma profissão em que queres atingir o sucesso, seja que medida for, tens que passar uma série de barreiras. O que este filme coloca em causa, não é? São essas barreiras. Porquê passar essas barreiras? Isto acaba por ser tudo uma questão um pouco complicada de falar, até porque nem eu tenho bases intelectuais para podermos falar sobre isto, não é? Mas aquilo é o que eu vejo do próprio filme, ou seja, será que a fé foi um negócio dos milénios? Não é? Sim. E eu, acredita, eu neste aspecto considero-me um cristão porque acredito na fé, ou seja, eu acredito na força de vontade, acredito na motivação, acredito que as pessoas têm que ter algo mais do que este lado material da coisa. Mas não acreditas em quem pregou a tal coisa? Amigo, quem a pregou é falso. Que me perdoem, e esta é uma expressão que eu costumo utilizar às vezes por condição humana, por educação, ou seja, que Deus me perdoe dizer isto, não é? Mas eu acho que quem inventou a Igreja Católica, quem inventou a religião é o gênio dos génios, entendes? Da humanidade. Entendes? Quem fez isso é o gênio. Neste momento está-se a rir, sei lá, não sei, entendes? Agora, acredito que haja um poder sobrenatural. Eu isso acredito piamente.
a forma como foi materializada essa forma sobrenatural é que deixa sempre dúvidas, não é? Seja a Igreja Católica, seja qualquer outra religião, entendes? Isso é que causa impressão nas pessoas, mas hoje em dia, com o virar do século e do milénio, as pessoas já estão mais abertas a discutir isto, e, o que é muito bom, discutirmos isto, porque no século passado, entendes? Não se podia colocar em causa Estamos a falar que, por exemplo, nos anos 90, quando a bomba quando eles começaram a querer investigar isto, nem a partir de 2000, mas quando eles começaram a querer investigar isto, nos anos 90 e 80, 90 e até já a partir de 2000, era difícil colocar estas questões, entendes, em polémica, porque ao fim e ao cabo iria gerar polémica, era difícil, irias ter muitas pessoas a querer abafar isto e principalmente a não acreditarem, o que é ainda mais desesperante. Não acreditar cegamente. E confiar cegamente nisto. A fé seria muito melhor se não fosse materializada no ser humano. Diz? A fé seria muito melhor se não fosse materializada no ser humano. Fosse uma coisa mais... Mas é isso que deve ser. A fé não deve ser materializada. Não é? E o que tu vês é várias religiões a nascerem só para ganhar dinheiro. Eu até acredito que as pessoas possam ter algum dom, entendes? Eu acredito que há pessoas que nascem com esses dons, um poder qualquer sobrenatural, um dom. Não me perguntes o que é, entendes? Qualquer coisa, não é? Que toque nos outros, não é? Que sensibilize. Acredito nesses dons. O problema é que vivemos num mundo em que facilmente as pessoas querem enriquecer, ganhar fortuna à custa de qualquer coisa que acreditam que têm. Levar as massas a... E depois sabem que há pessoas mais sensíveis, mais suscetíveis a... Entendes? E pronto, e a partir daí é o que tu vês, não é? Estes dilemas, estes pensamentos que tu tens, estas dicotomias que assolam a tua vida e a compreensão da vida lá fora, são razões para te sentires com medo ou até com alguma esperança de que isto, porventura, possa mudar? Em primeiro lugar, nós todos somos obrigados a ter esperança, senão não vale a pena viver. Portanto, não é uma questão de tu... Mas a esperança continua a ser esperança, mesmo que seja obrigatória? Tem que ser, amigo, senão como é que tu vais viver? Não é? As pessoas têm que ter força de vontade, têm que se sentir motivadas e têm que motivar os outros. Eu acho que isto tudo funciona sempre como uma equipa. O mundo inteiro tem que funcionar como uma equipa, não é? Para isto não haver um término, seja em que forma for, não faço a mínima ideia como é que isto poderá acabar, a não ser que venha um cometa, entendes? Ou seja, não sei como é que a sociedade se acaba a si própria, como é que ela própria se termina, entendes? E acredito que seja mais um fenómeno natural, não é? Um fenómeno da natureza ou um fenómeno exterior que acabe com isto tudo do que nós próprios. Por isso eu acredito que não tens alternativa em ter esperança, entendes? Ou és um zombie e estás de passagem aqui e portas-te como um zombie, nada fizeste, nada aconteceu e morres, nasces, vives e morres, assumes, não é? Ou então, se realmente queres seguir os teus instintos e queres dar corda aos sentimentos que são provocados em ti, não é? Amor, desejo, adrenalina, tudo e mais alguma coisa, se queres dar sentido a esses, passa a relação a esses sentimentos, só tens é que ter esperança no mundo, ou então no mundo em que tu vives, e tens obrigatoriamente que te abstrair das tristezas da vida. É complicado, mas tens. Dou-te outro caso. Eu vou no dia 30 fazer parte de um projeto que é o Amélia Project, que é o Fernando Pinho, que é um produtor, mas que nestes últimos anos dedicou a sua vida toda a isto. Conjunto de crianças, e vocês podem ver depois no Facebook e na internet. Um conjunto de crianças que não têm forma de curar as doenças, ou então diagnosticar cancros e etc. Doenças terminais. Exatamente. E basta poucos euros, entendes? Para que se consiga salvar uma vida e etc. Isto é um caso. Há vários casos no mundo. Se tu realmente deixares que toda a tristeza e toda a maldade no mundo te invada a cabeça, tu já não vives. Ou és um gajo muito egoísta, e passa a expressão, desculpem-me, ou és um grande filha da puta, ou então
és sucumbido por toda a maldade que há no mundo e não vives. Tens que de alguma maneira ignorar a maldade que está à tua volta para tu também poderes ser feliz Mas já te viste a e ser dares o teu sugado. pequeno contributo. Mas já te viste a ser sugado por essa maldade. Quem é que não fica indiferente? Repara, eu fico indiferente, eu sou pai, não é? Portanto, a partir do momento em que tu, como homem, és pai, a tua vida toda muda, entendes? Isso é inevitável, ficas mais sensível a tudo o que te rodeia, não tens outra alternativa, não há, entendes? Há mais medo disto. E há mais medo do mundo em que tu vives, mas tu tens que te abstrair disso, entendes? É dura a realidade, é dura esta... Amigo, isto é como um soldado, entendes? É como um soldado que fez não sei quantas missões, não é? E depois vem para casa, stress pós-traumático. Ele tem que lidar com isto. É muito difícil. Porque ele chega-se ao pé da mulher, dos filhos e diz, pá, que direito é que temos nós de viver aqui bem, quando eu tive durante 20 anos, ou seja, a viver e ver condições de vida deploráveis. Nós não temos direito a estar aqui. Não, temos. Temos que ser egoístas a esse ponto. Não temos que ignorar por completo a realidade que nos envolve, mas temos que ter a noção que temos que ser felizes. Entendes o que é que eu quero dizer? Pergunto-te, relativizas, por exemplo, o trânsito, por exemplo, aquilo que escrevem sobre ti, a opinião que têm de ti, recorrendo a essas imagens, essas pessoas que vivem em muito piores condições do que tu? Relativizas muito mais aquilo que não vives? Não fico mais feliz com o mal dos outros. Aquilo que eu te digo é, nós temos que aprender, e aí vou utilizar a tua palavra, a relativizar um pouco o mundo que nos rodeia para podermos nos concentrar na nossa felicidade e nos nossos objetivos, sem nunca esquecer, não é, esse próprio mal e tentar ajudar. Todos nós temos a obrigação de ajudar o próximo, não é? Uma das condições da Igreja Cristã, mas são em todas. Nós temos essa obrigação. Eu acredito que sim. Faz parte do ser humano ter que ajudar o próximo, não é? Mas não deixarmos de viver a nossa vida. Seguir os teus valores já fez com que os outros fizessem mal a ti? Se já aconteceu, não reparei porque não estou preocupado. Mas até agora acho que não. Ninguém me magoou ainda a esse ponto. Não tens... E sendo uma figura pública, não tendes a achar que aproximações, amizades, conhecimentos possam ter em vista um determinado meio de troca? Vou estar com aquela pessoa, aproximar-me daquela pessoa para atingir X. Isso é normal acontecer. Há uma desconfiança maior nas pessoas. Claro que há. Há sempre uma desconfiança. Eu falo daquilo que me toca, não é? Mas mais facilmente poderás, ou não, mas poderás perguntar a uma pessoa que seja mais mediática do que eu e que viva constantemente com isso. Eu vivo no meu mundo, tenho o meu mundo, tenho as minhas amizades. E esse mundo e essas amizades não se regem por esses valores, entendes? E... às vezes até posso pecar por causa disso, às vezes até posso pecar por não estar dentro deste mundo, dentro do meu mundo, entendes? Que também é meu, não é? Mas torna-se mais e não difícil estar sujeito a esse tipo de atropelos, entendes? Mas, amiga, é uma questão de tu conseguires filtrar quem se chega ao pé de ti e com que intenções é que se chega ao pé de ti, e tens que ser educado ao ponto de conseguires descartar dessa circunstância, não é? Não tens alternativa, não vais colocar uma barreira a uma pessoa, entendes, só porque desconfias que essa pessoa pode vir com segundas intenções. Tens que primeiro dar a mão à palmatória, tens que primeiro perceber se realmente há essa intenção ou não. Não és de seguir o instinto, não és de criar primeiras impressões. Todos nós já fizemos isso, eu não fujo à regra. Sim. Todos nós erramos, eu já errei muito nesse aspecto, entendes? E por errar é que chego sempre a estas conclusões, não é? Nós, para chegarmos a estas conclusões, ou eu para chegar a esta conclusão, que temos que primeiro ter calma e ouvir o outro e primeiro dar a tal mão à palmatória e primeiro ver se realmente essa pessoa
naquela circunstância tem segundas intenções ou não, entendes? Primeiro é preciso passarmos por esses episódios e depois tirarmos as nossas conclusões, não é? Mas eu já errei, por já errar, ou já teria errado, é que hoje em dia penso desta forma. A vida treina-te a dizer desculpa, errei. Sim. Claro. Eu acho que pedir desculpa é tão simples. É Pedir assim tão desculpa simples. demais é complicado. É assim tão simples. Eu acho, amigo, porque qual é o problema se tu erraste em dizer desculpa a essa pessoa? Porquê que isso te vai ferir o ego? Não? E porquê é que há tanta gente que tem medo em pedir desculpa? Porque são E pessoas recusa- inseguras. Porque as pessoas são inseguras. Não vejo outra maneira. Não é? Se eu errei, seja no que for, eu não tenho problemas em pedir desculpa. E seja em que circunstância for, à frente de muita gente ou uma pessoa só. Mesmo que eu não goste dessa pessoa. Entendes? Mesmo que eu não goste dessa pessoa, seja por que razão for, entendes? Se eu realmente errei, se fiz qualquer coisa para magoar essa pessoa de uma maneira direta ou indireta, e se eu me arrependi, eu só tenho é que pedir desculpa. Gostas de admitir tu primeiro o erro antes que te apontem o dedo? Sim. Uma questão de princípio. Princípios. Ou de princípio. Ser um gajo tão bem vivido, e desculpa uma expressão, causa inveja nos outros. Oh, Ruben, eu não sei se sou assim tão vivido e causar inveja nos outros. Essa inveja é um bocadinho naiva, sabes? Nem sequer existe uma base, havendo uma base construtiva. As pessoas pensam que por termos algum mediatismo, entendes que Isto é tudo um mar de rosas. isto é tudo um mar de rosas, que somos uns bons vivãs e que temos tudo à nossa mão e que nada nos falta e que não existem problemas à nossa volta. Não, isso tanto é mentira como é parvoíce, não é? Pensar assim, não é? Mas sou-te sincero, amigo, eu não me preocupo com a inveja dos outros. Eu não sou estúpido, não sou parvo, eu sei que há, entendes? Basta perceber um pouco o que te rodeia, não é? Seja em que situação for, mas não te podes preocupar muito com a inveja dos outros, desde que essa inveja não te invada, entendes? Ou seja, não invada a tua liberdade, entendes? Não te prejudique. Não me preocupe. A pessoa mais tarde ou mais cedo há de seguir a sua vida. A palavra vingança é uma palavra proibida no teu dicionário. Não. Em primeiro lugar, porque eu sou um ser humano e todos nós somos suscetíveis à vingança. Não há ninguém que não se tenha que não tenha querido vingar-se de alguém, seja por que razão for. É um instinto humano isso. A irracionalidade ganha aos valores que tu possas ter. Em certas alturas, claro que ganha. Depois é teres a consciência de que o que fizeste é mau e teres que, lá está, pedir desculpa por isso, se fores a tempo. Porquê é que as revistas não querem conhecer o verdadeiro José Fidalgo? Bom, em primeiro lugar, porque eu não quero que elas conheçam, porque eu quero eu não gosto de falar de sério, porque eu não me quero dar a conhecer às pessoas nesse ponto, eu quero dar-me a conhecer a quem, ao meu ciclo, não é? Ao meu círculo de amizades e de proximidade, de familiares e etc. São essas pessoas que eu quero que me conheçam, não é? Eu acho que um ator tem que... Eu já falei muito uma vez num programa do Daniel Oliveira. No Alta Definição. Alta Definição. Sim. Agora ia dizer alta fidelidade. Que estupidez. Esse é Alta Definição. da Benfica TV. Pronto. Lá está. Lá está. Foi a única vez que eu resolvi realmente abrir um pouco a minha vida pessoal ao público através da televisão, exatamente para dissipar ou então arrumar de vez com alguns boatos que poderia haver e que a imprensa às vezes tem a necessidade de criar porque não tem história, entendes? Ou seja, quando tu não dás essa história, a imprensa tem necessidade de criar essa história. Isso infelizmente é inevitável. E eu a única maneira que achei de poder contar a minha parte, ou seja, defender-me um pouco, achei que deveria ter essa necessidade, era à frente de uma câmara e não do jornalista com uma caneta.
Se bem que tu à frente de uma câmara também tens um pouco a tentação de quem edita poder deturpar um bocadinho aquilo que acontece. Mas como era o Daniel Oliveira, é um programa sério, independentemente da frase que ele diz no final, o que é que dizem os teus olhos, isso não interessa. Acaba por ser já uma imagem de marca do programa, e porque os olhos também dizem muito, mas achei que fosse o programa mais indicado para eu poder realmente então esclarecer as dúvidas que eu acredito que as pessoas que sejam fãs, pessoas que gostem de mim, não é, possam ter tido por causa das notícias que poderão ter saído sobre mim. Então eu resolvi, mas foi a primeira e a última vez, não volto a fazer isso. As pessoas têm necessidade de saber realmente quem eu sou, não é? Vão ao programa, vão à net, pronto, e é por aí. Não tenho essa necessidade de dizer constantemente quem eu sou, o que faço, como sou. É? E daí a imprensa às vezes, pronto, ter que inventar um bocadinho, porque tem satisfações a dar aos editores, porque têm ordenados a receber e justificar esses ordenados, porque têm famílias para sustentar. Eu compreendo-os a todos. Pá. É algo que passaste também a relativizar e a ter menos ataques de fúria quando vês os teus nomes na capa. Sim, há pessoas sem escrúpulos. No mundo inteiro sempre houve. Mas tu tens que aprender a relativizar isso, porque abaixo ou acima, seja o que for, mas sempre de uma maneira ou outra, além dessa pessoa sem escrúpulos, há outra que precisa de trabalho. Entendes? E é muito complicado isto, entendes? Eu acredito que o verdadeiro jornalista não gosta do trabalho que faz em relação à imprensa cor-de-rosa, entendes? Neste estilo de esmiuçar, entendes, de uma forma negativa as pessoas para o próprio regozijo, muitas das vezes dos próprios editores, mais do que as próprias pessoas que leem as revistas, mas tudo bem. E aí colocas-te no lugar do outro para perceber a aflição que essa pessoa vive se não tiver. Repara, aquela... a pessoa foi incumbida de me entrevistar outra pessoa qualquer, e da entrevista não levou nada das perguntas que o chefe de edição ou da redação ou o que seja quis, não é? Não levou 1, 2, 3 vezes, 3, 4 pessoas. Naquele final de 1 ou 2 meses o editor tem que lhe dizer: amigo, então, mas diz-me alguma coisa, queres trabalhar, não queres? Pá, esta é a vida que tens, este é o emprego que tens, meu. Queres ser um jornalista mais sério a falar de outros assuntos, candidato a todos os sítios. Mas é difícil o trabalho hoje em dia, seja em que trabalho for, não é? Em que emprego for. Então as pessoas têm que se sujeitar a isso, entendes? Eu vejo isso nos olhos de alguns jornalistas, por isso é que eu estou à vontade para dizer isto. Então, eu não posso, entendes, ser mal educado para essa pessoa, eu não posso ser rude ao responder que não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Pedem desculpa antes de fazerem uma determinada pergunta. Tantas vezes. E é por aí que eu vejo, sabes? É por aí que percebes a aflição. Tanto pelos olhos como pela maneira como as pessoas depois verbalizam essa mesma desculpa por perguntarem certos e determinados assuntos que eles acreditam, alguns deles acreditam que nós não temos, que o resto do mundo não tem nada a ver com isso, mas que é o sistema que assim o obriga. Quantas vezes é que dizes a ti próprio ao longo do dia: opá, ó Zé, tem lá calma? Quantas vezes? Muitas. Estás a contar? Há muitas. Há alturas em que não digo, há alturas em que estou completamente satisfeito da vida, porque as coisas correm bem, porque tento relativizar o que me rodeia, os meus problemas. Há outras em que digo: calma Zé, dou-te vários exemplos. Os cordões da minha bota ontem foram à vida porque eu não consegui desatá-los. Prenderam-se, eu enervei-me e rebentei os cordões. Depois é que eu disse: Zé, calma. Depois do ato, sim. Calma, agora vais ter que solucionar, porque senão não tens bota. Então pronto, acabei por resolver a coisa, não é? Puxei mais de um lado do que do outro e consegui atar o atacador, pronto. A jogar futebol com os amigos, também tinhas essa personalidade intempestiva. Hoje em dia, quantos processos sumaríssimos já terias na tua carreira? Não acredito que seja assim uma pessoa tão intempestiva. Não acredito e não sou. Mas em relação ao futebol, amigo, não há ninguém que não o seja. E o que é mais curioso é que nós não somos profissionais de futebol, mas jogamos todos como se fosse para a Liga dos Campeões. Isso é verdade, E a maioria das mazelas que eu tenho foram à custa do futebol, e não é o futebol que me dá dinheiro, portanto nunca mais joguei à bola. Não sou grande jogador, atenção, mas gosto de jogar à bola e gostava muito de jogar à bola, mas não volto a jogar porque as lesões que eu tenho no corpo
foi à custa disso. E há pouco falávamos de fé e tenho que evidentemente te perguntar, deixaste de acreditar em Jesus desde o passado mês de junho? De junho? De junho passado? Porquê? A Desculpa a altura minha em que ele ignorância. assinou pelo Sporting. Pronto, ok. Pá, desculpa, agora Estavas estava felicitar o completamente Ei. fora, desculpa. amigo. Não, olha, falando nesse tema, eu normalmente há certos temas que eu deixo sempre para os entendidos entre Da aspas, matéria. da matéria falarem, mas óbvio que eu tenho a minha opinião, não é? Eu acredito e sei, pelo que eu vi, não é? Que o Jorge Jesus é um treinador fenomenal. Eu acredito piamente nisso. Não é por ele ter saído do Benfica que de repente passou a ser a besta, não é? Mas eu ao mesmo tempo acredito, porque eu acho que isto é o que todos nós vemos, não é? Que existe uma fragilidade na maneira como ele trata o plantel, ou seja, a forma como ele gera, não é? O comportamento ou as relações que ele tem com os jogadores. Eu acho que é aí que ele pode entrar de frente ou não. E depois a forma como ele se calhar responde a algumas questões dos jornalistas, não é? Mas isto vai de encontro àquilo que eu te acabei de dizer, não é? Há jornalistas que sabem onde exatamente tocar nos assuntos mais sensíveis, e depois ele como treinador ou como pessoa se calhar não tem, porque não quer, não é? Ter a delicadeza, não é? De poder responder de uma forma um bocadinho mais, não digo inteligente, não é? Ele é o que é e é como é, não é? Mas acredito que ele é um grande treinador. Não gostei de algumas situações dele, mas eu não posso, neste caso, questionar questões táticas com ele, porque eu sou um mero ator, entendes? Não sou treinador de futebol, não sou jogador de futebol, não é? Mas há questões, por exemplo, aquele jogo em que eu fui ver contra o Porto no Estádio do Dragão, que levámos 5-0. 5-0, sim. Pronto, e que ele mete o David Luiz a Defesa defesa esquerda. E que foi um desastre, coitado do rapaz. Mas todos nós questionamos, porque todos nós temos essa função como adeptos de nos sentirmos revoltados com isso. Agora, é só por aí. É só para alimentar a conversa de café, a discussão de café, entendes? Ou Mas seja, é outra coisa que tu também não não vou levas a questionar sério. o treinador por causa disso, entendes? Quer dizer, ele é que sabe, ele Sim. é que tem os 22 jogadores na mão, ele é que sabe em que circunstâncias é que estão os seus jogadores, portanto, ele é que é responsável por gerir da melhor maneira a equipa. E muito provavelmente o que ele tinha nas mãos naquela altura não iria fazer muito, iria perder. Ponto. Não sei se poderia ter motivado mais a equipa ou não. Aí é a parte em que eu acredito, e esta é a minha opinião, que ele podia ter um outro trato com os jogadores, mas Sim. isto é quem está de fora, percebes, amigo? Quem está de fora é muito fácil de falar, portanto eu não posso julgá-lo, nem pouco mais, eu não sou ninguém para julgar o treinador Jorge Jesus, que nos deu bastantes alegrias no Benfica, não é? Quartos de final da Liga dos Campeões, não fomos mais longe, pá, porque não fomos. Nós também temos que atribuir responsabilidades aos jogadores, não é só ao treinador. Cada qual é como é. É uma frase que define bem a tua trajetória ao longo desta vida. Aceitares os outros como eles são, não é? Mesmo que o teu orgulho tenha que ficar de lado para que possas aceitar os outros. Às vezes sim, é o que eu te digo. Isto é tudo sempre muito subjetivo, depende das circunstâncias em que estás no momento, não é? Mas não, eu não tenho como intenção prejudicar os outros de forma gratuita. Não é? Nem quero prejudicar ninguém, seja de que forma for, mas muito menos de forma gratuita, não é? Acreditas que o karma ou essa energia vá penalizar aqueles que já te tentaram prejudicar? Eu acredito O mundo que é uma se questão de escreve direito consequência. por linhas tortas. Sim. Outra tal frase. Entendes? Eu acredito nisso. Porque a vida já me tem mostrado nisso. Não é? Quer por mim, pelos próprios erros que eu cometi na vida, como todos nós cometemos, quer pelas ações dos outros em relação a mim. Já deu para ter essa prova. Entendes? Que mais tarde ou mais cedo elas vêm-te bater em cima. As 3 fraturas no braço servem para antecipadamente saberes quando é que o tempo vai mudar? Por acaso, em relação ao braço, não, sabias disso. Mas em relação aos joelhos, é a idade. Tenho aqui qualquer coisa no joelho, quando muda a temperatura, lá vem uma dor. Mas não é por causa dessa dor que eu fico quieto.
posso ser teimoso e sou teimoso, vou contrario essa dor, vou para o ginásio. Não sei se estou a fazer mal ou não, mas o que é certo é que ela passa quando fico. Há um momento na vida em que se pensa, ora bem, estou com esta idade, eu se calhar já não sou jovem. Ainda não chegou essa. Eu, no dia em que o Nicolau, antes de ontem, o Nicolau Breiner faleceu, eles foram dando vários trechos da entrevista. Eu presto aqui a minha humilde homenagem a ele. Só trabalhei com ele uma vez em 2003 numa série para a RTP que era o Pedro e Inês. Tive o privilégio de estar com ele em um jantar e de conhecer a grande pessoa que ele era, mas depois disso nunca mais me encontrei. Mas aquilo que eu vejo nele é que, seja em que altura for, em que momento for, o Nicolau vinha sempre à baila. Conversas de café, entre atores, intervalos, entre cenas, antes de espetáculos, depois, entendes? Ele estava lá sempre. Portanto, em todos nós, atores, nem todas as gerações, o Nicolau estava sempre presente e nós acabaríamos por conhecê-lo de uma maneira ou de outra. Não é? Eu presto a minha homenagem a ele esse aspecto. E houve uma coisa que ele falou numa entrevista que ele fez na Alta Definição ao Daniel. Porque eu estava a ver na SIC e foram buscar o Daniel, como se estivesse na TVI, iam buscar outras coisas. Mas ele disse que viveu muito, fez tudo o que quis, da forma como quis, e de repente chegou aos 45 anos e viu que já não era um miúdo. Portanto, acho que é por aí. Eu tenho 37 e ainda sou um puto. É um dos objetivos máximos que se pode ter na vida. Viver tudo o que se tem para viver e da forma que se quer viver. É um objetivo, é um privilégio. Tu escolhes as tuas regras. Repara, tu escolhes as tuas regras, amigo. É a noção que tu tens que sempre ter. Foste livre ao ponto de escolher tu as tuas regras? Sempre fui livre de escolher aquilo que eu queria para mim mesmo. Mas aquilo que as pessoas têm que ter a noção, ou que eu tenho, atenção, não estou aqui a querer ensinar ninguém, mas aquilo que eu acredito piamente é que tu és responsável pelos teus atos. As consequências dos teus atos, só tu é que és responsável. Portanto, de certa maneira és tu que tens o destino nas tuas mãos. Já ele possa estar escrito, já possa acontecer alguma coisa, já possa pensares que, questão de pensares que mais tarde ou mais cedo as coisas vão bater no sítio certo, mas tu és responsável pelos teus atos, ponto. Portanto, a partir daí reges a tua vida da maneira que tu quiseres. Isso é bom. É bom termos essa noção ou essa sensação. Às vezes parece que não é, entendes? Sim. Depois de veres, de leres, quanto mais lês, quanto mais vês, quanto mais personagens interpretas, quanto mais estudas sobre essas personagens e o mundo que as rodeia, mais a noção tens que não és livre. Mais a noção tens que o que estás aqui a fazer é tudo menos liberdade. Menos liberdade, sim. Mas eu acredito que se eu quiser sair daqui, pegar na moto e vou-me embora fazer uma viagem, eu é que escolho se vou ou não. E se tenho compromissos ou não tenho compromissos para fazer, sou eu que decido isso. Portanto, são nestas pequenas coisas, entendes, que eu acredito que tenhas a decisão de escolher o teu próprio destino. É um ponto de honra mandar em ti próprio. Sim, porque não? Ser um ponto de honra mandar em mim próprio. Mas às vezes nós somos uns paus mandados sem sabermos, não é? Não és, já com 37 anos, e olhando um bocadinho para trás, não és pessoa de ses. E se eu fizesse assim, se eu tivesse agido assim? Tantas vezes. Lá está. Porque essa noção de as consequências sou eu que lido com elas pode dar aso a ok, errei, mas que se lixe. Não é bem assim. É assim, se tu não prejudicaste ninguém à tua volta, podes dizer que se lixe. Se prejudicaste alguém à tua volta, tens de dizer que se lixe, ou então tenho que de alguma maneira retificar aquilo que dê para retificar, não é? Mas ficas a matutar nessas ações. Às vezes penso demais nos ses. Eu lembro-me em miúdo, à medida que vais ganhando esta idade, à medida que vais amadurecendo, não é? Tornando-te um homem, isto vai sendo cada vez mais relativo, mas eu dava por mim no autocarro em miúdo a pensar, e se eu fizesse isto, se eu fosse aquilo, se eu fosse aquilo outro? E quando acordava, tinha chegado ao fim da estação, ao fim do trajeto do autocarro, entendes? Acordava para a vida e de repente parece que me desiludia, sabes? Aquelas coisas que, se eu fizesse isto, se eu fizesse aquilo, volta à minha realidade, sabes? Aquela coisa, mas automaticamente dizia, então vamos embora. Se foi este o sonho que tu tiveste, se deixaste de divagar por este momento, a realidade é esta,
Está nas tuas mãos mudá-la. E pumba, volta a trabalhar, volta a lutar por aquilo que tu queres. Essa meninice nunca se perde. Ainda hoje és assim. Se eu fizesse, se eu conseguisse, bora lá. Ou vai-se amenizando e vai entrando na sua fase decadente. Sim, a questão da meninice. Eu acho que enquanto ator, mas que leve isto também enquanto homem, tu nunca deves perder a criança que tens dentro de ti. Pá, nunca. Nunca percas isso. Isso é aquilo que te torna singular. Não há uma pessoa igual. E se tu perdes esse lado de criança, vais ser igual aos outros. Pois crianças são muito cruéis, de uma forma brutalmente honesta, verdadeiras. E verdadeiras em relação àquilo que sentem e à forma como reagem, entendes? Porque não têm responsabilidades, porque não sabem o que é responsabilidade, entendes? Portanto, ainda a criança está naquela fase, entendes? De plena liberdade. E tu conseguires guardar essa forma de viver, esse estilo de vida, ou essa sensação, essa noção, entendes? Se tu guardares isso, tu és feliz e tu consegues atingir graus de felicidade diferentes das outras pessoas que de repente esqueceram que é ser criança. Mas contra o que é que se luta para manter isso? O sistema, amigo. Pagar contas. Chegas ao todo, e se calhar todos, se calhar todos de um escalão financeiro até X milhares de euros por ano ou menos do que isso. A partir daí esses problemas não existem, passam a existir outros, não é? Mas estamos a falar a pagar contas, estamos a falar em preocupar-nos em lutar pela vida, em ir de encontro aos nossos objetivos e esquecê-los porque temos que pagar contas, e de repente esquecemos do que é simplesmente pararmos e apreciar o que nos rodeia, que é isso que as crianças fazem. Curtir aquilo que os rodeia naquele momento. Só se vive até aos 10 anos, quase. E depois a partir daí... Sabes que é, entendes? Mesmo, e as crianças hoje em dia estão numa aflição. Eu tenho um filho e uma filha, mas o meu filho tem 6 anos agora. E ele está com uma atividade a nível da agenda. A escola, pá. Complicado. Sim. Entendes? Nós tivemos que tirá-lo, eu e a mãe dele tivemos que tirá-lo de uma atividade a conselho da professora. Porque ele tinha uma agenda complicadíssima, aquilo era desde as 8h30 até às 7h30 da noite e não há espaço para tu te relacionares com o teu filho. Isso acontecendo, tu não deixas de saber lidar com uma criança. E as crianças deixam de ser crianças. E as crianças deixam de ser crianças bem mais cedo do que os 10 anos, amigo. Sim. É por aí que eu acredito, entendes? Mantém essa criança viva dentro de ti, seja de que forma for, não é? Mas mantém essa criança viva dentro de ti, essa necessidade de descobrir o mundo, essa necessidade, a vontade, a procura dos porquês, a questão de tu aproveitares o momento, aqui e agora, entendes? Tudo isso não se pode transformar em angústia. Os porquês, bora explorar o mundo, bora tentar perceber o porquê de isso. Não pode ser uma angústia constante. Angústia se pensares demais e não o fizeres. Ok. Só é angústia se pensares demais e não o fizeres. Aí é que é angustiante e depois da angústia passa a frustração. Mas se pensares e fizeres, já não é angústia. Ainda hoje és brutalmente honesto naquilo que pensas e dizes? Às vezes, sim. Ou tem que saber, com a idade também, moldar não o que, mas como se diz. Com a idade e com os erros que se faz. Tens que aprender a fazer isso, claro. Até por respeito pelos outros, não é? Eu volto a dizer, ninguém tem culpa do teu estado de espírito, não é? Então não podes descarregar nos outros as tuas frustrações, as tuas iras, não é? As frustrações contra o mundo, ou o que seja. O teu parceiro não tem a culpa. Há saudades desse menino puro e que tanto gostavas de jogar à bola, que era o José Fidel? Todos nós temos. Quanto mais nos distanciamos dessa fase, mais saudades temos. Mas estás distante no que respeita à idade ou também no que respeita uma questão cronológica. questão cronológica.
Porque se me apetecer jogar à bola, tenho que ter cuidado para Não não vou patinar. partir nada. Eu acho que as motas aí entram... Quase como não um escape, mas uma paixão. é um verdadeiro escape. Sim. A questão de tu pegares de eu pegar na minha moto e fazer uma estrada e não ter destino, como muitas vezes já aconteceu, e parar em sítios que nem eu sei onde estou às vezes, e que não levo GPS, porque a minha moto não tem GPS, nem tem conta quilómetros, portanto não... É aí que te sentes humano. Sim. Sinto-me humano. Estou aqui sem nada. Estou aqui, só. Assim. Disse só isso, estou aqui. Mais nada. Tenho saudades dos meus filhos, das pessoas que me rodeiam, mas tu precisas ter esse momento Há para tempo ti. para tudo. Tem que haver. Não digo para tudo, mas tem que haver para o que é essencial. E eu estou aqui, tem que haver tempo para isso. As pessoas à tua volta e que te conhecem bem, esse círculo de que fomos falando, compreendem essa necessidade que tu tens de ser humano. Sim, Sabes claro. explicar o porquê. Eu quero me sentir uma pessoa. Nem é preciso explicar. Quem é amigo, quem é irmão, vê logo no olhar do outro o que é que ele precisa. Quem é pai, quem é irmão, quem é amigo do coração, a mulher, o filho até. Já vai percebendo. Sim. Já- É necessário isso para todos nós. Já devolveste à tua mãe as 2 colheres de pau que ela partiu contigo? Não, nunca mais as encontrei. Esta Mas, parte acho que este pau. mas tu não compraste. Olha bem, cá estão umas novas de substituição. Lembras-te? Olha, ainda bem que me deste essa ideia. Vou oferecer as que este pau que a minha mãe me partiu. Mas os ralhetes, Nunca ofereci as colheres de pau. os ralhetes, os tabefes, toda essa fase em que nós vemos, neste caso, a tua mãe em modo de fúria, tudo isso também é relativizado com a idade. Passas a perceber, pois eu deixei-te danada. Aquilo que tu acabas por perceber é que as pessoas têm a sua forma de reagir e de conseguir de alguma maneira controlar as situações para aquelas que são incumbidas de controlar, e uma mãe e um pai não nasce com o guia, entendes? De educar uma criança, não nasce, e cada um tenta lidar da melhor maneira. E aquilo que eu tenho a certeza absoluta, falando dos meus pais e em muitos outros, é que todos eles deram o melhor. Pode não ter sido, entendes? Nas melhores condições ou de acordo com a tua própria, com o teu próprio lema de vida, poderá não ter sido hoje em dia o melhor, pensas tu, entendes? Mas que foi o melhor que essa pessoa deu. E isso é de louvar, porque o único e grande objetivo foi educar-te para seres um grande homem ou uma grande mulher. A forma como se fez para chegar até lá pode ser discutível ou não, não é? A questão de hoje em dia bater numa criança, dar uma estaladinha, um tal, ou o que seja, já pode ser acusado de imensas coisas, etc. Maus tratos, etc. Portanto, isso é tudo muito suscetível, não é? Mas a forma como as pessoas chegaram lá, se foi de a questão, ou a forma, passa a redundância, as pessoas chegaram lá, se for de uma forma genuína, se for de uma forma intencional de criar ali um bom ser humano, de educar o seu filho, entendes? Isso com o passar da idade vais perceber, não é? Em miúdo é óbvio que me revoltava, como revolta qualquer criança quando fica de castigo, ou quando recebe um castigo, não percebe, fica revoltada, não entende. Mas com o passar dos anos vais entender, e vais entender de certeza quando fores pai. Para uma resposta rápida, o amor à maneira de passa-se a entender. O amor à maneira de... O amor à maneira de X pessoa. É um conceito que se passa a entender. Sim, se bem que percebi a pergunta, acho que sim. O amor à maneira de... Agora partiste na cabeça. Já vamos beber um café sobre isso. Zé, obrigadíssimo por teres vindo às Conversas de Esquina. Foi um prazer receber-te. Espero que tenhas gostado. Foi mais um programa e sei que tens uma agenda complicada, andas cá e lá. E muito obrigado por teres vindo aqui. Voltamos na próxima semana. Beijinhos, abraços com um novo convidado. Um excelente fim de semana e até à próxima semana. Pois claro, fiquem bem.